Ontem nós ministramos sobre a parábola das bodas, né? E nessa parábola, no finalzinho tem uma parte que é intrigante, né? E esta manhã eu acordei, me veio na mente, logo que eu levantei, o Espírito Santo me trouxe, né? As vestes nupcial. Essa parábola, né, que fala sobre o reino de Deus, sobre o grande convite, sobre o evangelho, sobre o amor de Deus, a forma como Deus nos alcança através do seu amor, através da sua graça. E essa parábola termina de forma intrigante. E eu sou assim, eu gosto, né, de textos que são desafiadores, né, que nos chama para pesquisar, que nos chama para explorar um pouco mais sobre esse texto. E o final dessa parábola é assim para mim. Na verdade, pelaquilo que nós temos estudado aqui e visto nesse tempo, né, com a palavra de Deus, a parábola ela tem essa função. Ela tem a função de despertar em nós curiosidade, despertar em nós o desejo de aprender. Porque quando nós vamos com este coração desejoso de aprender da palavra de Deus, o Senhor se revela a nós de forma mais profunda. Na parábola do semeador nós aprendemos isso, né? Que ela é a pedra de Roseta, né? É ela que nos ensina como estudar parábolas, né? Como aprender a palavra de Deus, e tem que ser com esse coração que deseja saber, que deseja aprender, que deseja mais de Deus. Eu sei que nesse sábado, para você estar aqui às 10 da manhã, né? Porque você realmente está com esse coração desejoso de aprender mais da palavra de Deus. Está chegando aqui também a Nalda, a Deise. Então nós vamos para esse texto de Mateus e eu vou para o finalzinho da parábola. Nesse texto que nos chama a atenção. Por quê? Porque a parábola fala que foram os primeiros convidados para essa bodas, né, esse casamento, e eles desprezaram esse momento. Então, né, o Senhor, o dono da casa, o pai, ele pede que os servos vão e tragam todos, que eles chamem todos, qualquer um que quiser vir, seja chamado, né, para aprender e desfrutar da palavra de Deus, para desfrutar desse banquete. E mesmo assim, eles matam os servos, né? Por fim, são trazidos todos, aqueles que quiserem vir, porque o dono da festa queria que a sua festa estivesse cheia. E acontece isso, e vem as pessoas, estão ali na hora da festa, no momento assim que estão todos curtindo a festa, diz que o rei, né, ele sai para olhar e ver como está a festa, como está ali o seu banquete. Então, Mateus 22, a partir do verso 11, só o finalzinho da parábola, que diz assim: Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Como assim? O rei chamou todos para a festa, ele insistiu que viesse, ele obrigou, né, de forma incisiva para que a sua casa se enchesse, e agora ele vai lá porque alguém não está vestido adequadamente, ele coloca essa pessoa para fora, né? Ele é excluído ali. E por que, né, ele faz isso se havia um chamado tão incisivo para participar desse banquete, e agora ele vai e simplesmente coloca esse homem para fora porque não estava vestido adequadamente? Então isso aqui nos mostra como funciona na verdade a graça e o que Deus espera de nós. Então isso é muito importante. Primeiro, a veste nupcial, como nós vimos ontem, né, na parábola. A veste nupcial é a justiça de Deus que está em Cristo Jesus, aquilo que Deus nos deu através de Cristo. Isso é representado também na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho volta ao pai, a primeira coisa que ele faz é pôr um anel no seu dedo.
devolvendo a ele, né, a legitimidade de filho. E em seguida ele diz: traga vestes novas e coloque nele. Então são essas vestes representadas aqui, a justiça de Cristo. Então, após sermos regenerados, precisamos colocar essas vestes ou ser transformados. Estas vestes simbolizam a transformação que nós passamos ao nos entregarmos a Cristo, a fazermos parte do seu reino. E se rejeitarmos este processo de transformação, ou seja, de crescimento espiritual, nós seremos rejeitados, seremos colocados para fora, como diz esta parábola, né? Mas a ideia, e aquela ideia, né? Puxa, uma vez salvo, sempre salvo. Não tem aqueles que falam isso, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Eu aceitei a Cristo, agora não importa o que eu faça, não importa a maneira como eu vivo. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa ideia nós não encontramos ela na palavra de Deus. Que é simplesmente assim, né? Como se fosse oba-oba. Fomos salvos, agora eu posso fazer o que eu quero, afinal eu tenho uma liberdade, né? Será que é isso mesmo? Temos total liberdade, realmente não precisamos fazer mais nada, é só receber a Cristo? Esta parábola mostra que não, porque aquele homem que não estava vestido adequadamente, ele foi colocado para fora. E essa parábola fala justamente do reino de Deus, o banquete aqui, né? Está falando da eternidade, quando estivermos com Deus, desfrutando desta vida, e diz aqui que esta pessoa foi colocada para fora. E aí, para embasar o que eu estou falando, nós vamos para o texto de Hebreus. Abra a sua Bíblia no texto de Hebreus, o capítulo 12, ele vai tratar desse assunto e nós vamos ler juntos aqui e entender o que a palavra diz. Então hoje nós vamos partir para algumas leituras mais profundas da palavra de Deus para que esta dúvida não fique no seu coração. Como eu devo me comportar? Eu fui salvo, e agora? Eu faço o que eu quero, eu sigo da forma como eu quero. E aí, como é que a gente veste essa veste nupcial? Como é que a gente coloca esta roupa da graça? Como é que a gente se veste da justiça de Cristo? Queridos, é muito simples. Se você quiser entrar comigo agora na palavra de Deus para que juntos nós venhamos descobrir esses mistérios, essas profundidades que isso vai aplicar à nossa vida, com certeza vai trazer transformação para você, assim como tem trazido a minha vida, essa transformação tão profunda que a palavra de Deus nos proporciona. Abriu aí Hebreus 12 e eu vou ler a partir do verso 14. Eu vou ler um pouco no texto, eu peço a sua atenção, que você acompanhe aí, porque esse texto vai nos responder essa questão. Uma vez salvo, sempre salvo? Ou eu preciso realmente fazer algo? E até onde eu posso fazer algo? Se a salvação é pela fé, como é que isso funciona? Se foi Cristo quem fez, Ele que me trouxe isso é graça, é favor, não por nossas obras. Se não é por nossas obras, o que eu vou fazer? Como é que eu reajo a isso? Esse texto nos responde. Hebreus 12, eu vou ler a partir do verso 14 e juntos nós vamos meditar nesta palavra que nos dá uma profundidade grande. Verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem estas vestes, sem a santidade, sem a justiça de Cristo, aqui diz que ninguém verá o Senhor. E ele traz a palavra: esforcem-se para viver em paz com todos. Então aqui é algo que eu preciso fazer. Uma vez que eu fui alcançado pela graça, mesmo assim, Deus pede, Deus me conduz em um processo. É impossível viver esse processo sem o Espírito Santo, sem Deus em nossas vidas. Mas Deus estando conosco, é possível sim viver desta forma, viver essa transformação que Deus nos convida para viver. Então o texto começa dizendo assim, para quem chegou agora, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos
E para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ser santos, temos que ser totalmente perfeitos. Agora, se eu não tiver essa perfeição, eu não vou poder ter salvação. A santidade aqui, ou a santificação, como traz algumas traduções, não me traz essa ideia de perfeição, mas a ideia de desejo ardente de ser transformado. A ideia, né, de processo aonde eu me aplico, por isso que diz esforcem-se, eu me aplico para ser transformado. E se você permanecer conosco aqui, você vai ver como Jesus nos chama de forma tão maravilhosa. E como é que eu faço isso na prática? Hoje eu quero falar de prática. Como é que eu faço isso na prática? Como eu aplico essa palavra na minha vida? Verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça, ser excluído da graça. Então quer dizer que essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo, não é assim que funciona. Porque se tem como ser excluído da graça, ser colocado para fora, como foi o personagem da parábola, né, que não estava vestido adequadamente. Então aqui, olha, é minucioso o texto, ele traz de forma muito clara. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Não tem força, entenda isso, que possa te tirar da graça de Deus. Romanos 8 nos declara isso, né? Que aquilo que Cristo fez por nós, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a situação que você está vivendo. Não existe pessoa nessa terra, nem coisa alguma que possa te separar do amor de Deus. Não existe força que possa te tirar das mãos de Deus, porque as suas mãos são poderosas, mas você mesmo pode sair. Porque nós somos livres, estamos em liberdade, nós não podemos ser colocados para fora da graça, mas podemos sair livremente. Por isso que ele diz assim, que ninguém se exclua, que ninguém saia desse processo. Que nenhuma raiz de amargura brote, né, e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura é guardar ressentimento, é não liberar perdão. Então aqui, primeira dica, né, que a palavra nos dá aqui, a falta de perdão nos exclui da graça. A parábola do rei diz que aquele rei que perdoou o seu servo, e aquele servo saiu da presença do rei e não perdoou o seu conservo. Ele já tinha recebido esse perdão. E ele volta, né, eles voltam para o rei e diz, olha, aquele que você perdoou não teve a capacidade de perdoar. Aí ele diz assim, então prendam ele e coloquem-o na prisão até que tudo seja pago. Isso é um exemplo de ser excluído da graça, falta de perdão. Nós precisamos perdoar. A própria oração do Pai Nosso diz isso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por isso, tenha um coração disposto a perdoar. Lembre-se que nós já falamos aqui que perdão é uma decisão. Por isso, não se apegue aos seus sentimentos. Puxa, mas eu não sinto de perdoar. Puxa, ainda tenho uma mágoa, ainda dói. Não importa como está o seu coração, não importa o tamanho da sua dor, perdoe, porque você foi perdoado. Tome a decisão. Puxa, mas e quanto à minha dor? Aquilo que eu estou sofrendo, o que eu faço com isso? Tenha paciência, aguarde em Deus. No momento certo o Senhor vem e Ele te cura dessa dor, Ele sara essa ferida, mas decida perdoar. Então, a falta de perdão nos exclui da graça. Verso 16. Não haja nenhum imoral, profano como Esaú. Gente, a palavra está chamando aqui Esaú, né, um dos filhos de Isaac, de profano. Por quê? Porque ele se excluiu daquilo que ele tinha por direito. Então não haja nenhum imoral, profano como Esaú, que por causa de uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. É um exemplo de alguém que se excluiu. Esaú, ele abre mão do seu direito. Então, quando nós abrimos mão desse direito, nós deixamos de ser filhos. Abrimos mão do direito de filhos.
Verso 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse com lágrimas. A oportunidade está dada. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança, mas uma vez que morremos, segue-se o juízo. Esta é a oportunidade que temos de reconsiderar, de arrepender, de ir à presença de Deus. Porque se rejeitarmos o direito que temos de filho, sim, perderemos esta grande oportunidade que nos foi dada. A paz, Luzia, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, tem mais pessoas chegando aqui. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus realmente te dê graça aí. Então vamos lá. Seguindo aqui no texto, Hebreus 12, verso 18 agora. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais como ouvistes, rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, deve ser apedrejado. Do que o escritor aos Hebreus está falando aqui, né? Que evento é esse? O verso 21 continua falando assim, ó: o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Do que ele está falando aqui o escritor? Ele está retomando aqui um episódio em que Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, e Moisés, nesse momento, né, que ele volta lá, depois de ter quebrado as tábuas, ele volta ali para receber, né, Deus aparece poderoso. Pastor José Marques, seja bem-vindo, meu amigo, que Deus te abençoe. Este momento poderoso ali, Deus, havia trovões, relâmpagos, o monte fumegava, as trombetas, eles ouviam, né, audivelmente, e o monte estremecia, e eles deveriam ir ao monte, mas eles não tiveram coragem de ir. E eles dizem a Moisés, né? Moisés, fale você conosco, nós não queremos ouvir Deus dessa forma, porque eles tinham medo de ser consumido. Esse temor que vem ao nosso coração, né, quando nós realmente entendemos quem Deus é, esse temor deve estar conosco, mesmo sabendo que vivemos a graça, que Cristo fez tudo por nós, né? Nós devemos realmente desfrutar desse entendimento que nos dá temor ao coração. Mas o que o escritor está falando? Está lá em Êxodo 20. Né, quando o povo vai lá diante de Deus, diz o texto assim: vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta, o monte fumegava, todos tremiam assustados e ficaram à distância. Realmente nós precisamos de um mediador diante de quem Deus é, da sua santidade. Se nós não tivermos um mediador, nós somos destruídos, nós morremos, perecemos, sendo nós imperfeitos. E aí eles dizem assim no verso 19: e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para
que o temor de Deus esteja em você e os livre de pecar. Então o temor de Deus nos livra de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, a passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus se encontrava. Então Moisés foi lá diante dele e em Deuteronômio, né, vai trazer um outro texto que nos diz assim: o Senhor Deus levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta, como eu, ouça-nos, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Aí o Senhor diz agora para eles, né? O Senhor disse: vocês têm razão, realmente, se nos aproximarmos de Deus da forma como somos, pecadores, né? Cheio de transgressões, nós morreremos. Mas Deus diz assim: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, como Moisés, porei minhas palavras na sua boca e eles lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. E olha que interessante o verso 19: se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo pedirei contas. Então aqui é esse evento que está tratando, né, aqui em Hebreus, esse episódio aonde nós temos que ter um mediador. Cristo é esse mediador, né, que está aqui entre nós. Alexandre, meu querido, seja bem-vindo, esteja conosco aqui. Vou voltar agora para o texto de Hebreus 12 para a gente concluir essa leitura, né, e entendermos aqui a profundidade do que Deus está nos falando aqui, está nos conduzindo. A partir do verso 25, então, retomando o texto: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Está falando de Jesus Cristo. Não rejeitem a Jesus Cristo. Não rejeite a sua palavra. Jesus disse: aquele que me ama, ele ouve os meus mandamentos, ele cumpre as minhas palavras. Não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, se nós nos desviarmos dele, seremos rejeitados. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça e não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse texto, né, de Hebreus mostra que realmente precisamos ter estas vestes, e estas vestes também implicam, né, em atitudes. Por isso que Paulo diz assim, e agora vamos para a forma prática. Mas de forma prática, pastor, como é que eu faço? Como é que eu coloco estas vestes? Como é que eu não abro mão destas vestes? A palavra de Deus nos demonstra, né, que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Há um esforço aqui, como nós vemos, o esforço de imitar a Cristo. Imitar como? Na sua aparência, me vestir como Cristo, ter os cabelos longos como vemos nos filmes, né, aquela barba pontuda. Não, a palavra não nos chama para termos uma aparência, né, no nosso exterior, mas nos chama para sermos imitadores de Cristo no seu caráter, nas suas ações, na sua forma de agir e de pensar. Então, vestir as vestes nupciais é imitar a Cristo. Como que é? Eu vou imitar a Cristo? Sim, há um esforço, como nós vimos aqui.
de buscarmos, de ler a palavra. E como é que eu vou encontrar essas coisas? Na palavra de Deus. Cristo é a palavra que se fez carne. Então eu vou buscar uma mudança no meu comportamento. Eu vou buscar ser uma pessoa pacífica. Eu vou buscar fazer aquilo que eu vi Cristo fazer. A palavra nos chama a isso, a palavra nos direciona a isso, a vivermos realmente este reino, a desfrutarmos fielmente da sua palavra. Eu trouxe aqui várias referências, né? Mas não vai dar tempo da gente ler. Mas quando Paulo diz para sermos seus imitadores, como ele é de Cristo, e ele também fala assim: sejam imitadores de Deus. E aí ele vai trazer aqui uma referência, né, de atitudes que nós podemos fazer para viver no reino. Mas a parábola, né, e esse texto, ele não nos leva a pensar em ser colocados para fora. Pelo contrário, a palavra nos convida a desfrutar desse reino e a desfrutar da graça, mas para isso a responsabilidade. A mudança sim de atitude, né? E Deus nos leva a essas mudanças, pois nós queremos estar nesse banquete, queremos viver este banquete maravilhoso.